Romanos capítulo 12, nós vamos ler o versículo 11. Romanos 12, 11. Amém? Vamos lá? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento, te agradecer pelo retorno dos adolescentes do encontro. Deus, chegaram todos bem, com saúde, né? Chegaram com saúde espiritual renovada, com a saúde física guardada. Nós te agradecemos por isso, Deus, te agradecemos pela equipe que ministrou lá. Meu Deus, e queremos colocar esse culto diante do Senhor, como sempre falamos na sua presença. É um momento tão precioso, Deus, que nós separamos para ouvir a sua palavra. Ó Deus, então eu oro para que nada se perca daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua graça neste lugar, que a sua palavra seja derramada, Deus, neste lugar, que o Senhor tenha liberdade de tocar nas nossas vidas, de ministrar aos nossos corações, e para isso nós rejeitamos toda ação contrária, todo espírito contrário, Deus, toda opressão, tudo aquilo que quer roubar a palavra, nós repreendemos, ó Deus, e clamamos que a bênção do Senhor estejam neste lugar, em nome de Jesus. Irmãos, então Romanos capítulo 12, versículo 11, é um versículo relativamente curto, uma frase que o apóstolo Paulo fala com a igreja, né, para a qual ele estava escrevendo. Ele diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como muitas vezes eu já disse, eu gostaria de lembrar mais uma vez, a maioria das cartas de Paulo, elas têm uma característica. Paulo, ele, quando está escrevendo para as igrejas, ele coloca um fundo teológico, ele apresenta verdades teológicas, ele apresenta verdades acerca do Evangelho de Jesus, ele apresenta verdades que o Senhor conquistou para nós com a sua morte. Ele exalta a pessoa do Senhor e fala sobre coisas que são concernentes a nós como igreja, e são concernentes a nós individualmente. Então, Paulo, ele sempre coloca estas verdades espirituais. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas lá em Romanos 5 fala que o justo viverá pela fé. Romanos 6 fala que o pecado não terá domínio sobre vocês, sobre a igreja. Então ele vai apresentando verdades, ele fala assim: olha, a lei do Espírito nos livrou, né, da morte. Se pelo Espírito nós mortificarmos os feitos do corpo, certamente viveremos. Então ele vai apresentando várias verdades espirituais. E no final das cartas, ele começa a colocar alguns aspectos práticos para que a igreja viva naquelas verdades. Então, alguém que possa ler desavisadamente uma dessas cartas, começa a ler e começa a ver regras. Essa pessoa que está lendo assim, sem um devido cuidado, ela pode enxergar isso como regra, ela pode enxergar isso como uma receita a se fazer, a se cumprir, a obedecer, simplesmente algo religioso, não é? Mas, na verdade, quando Paulo fala sobre estas coisas, e tem, por exemplo, aqui no versículo 12, capítulo 12 de Romanos, versículo 12, ele continua: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhe a necessidade dos santos, praticai, né, a hospitalidade. E você vai vendo aqui algumas situações que ele vai colocando que parecem que são regras, mas na verdade são coisas que eu e você podemos viver como igreja, e devemos viver como igreja, para que o Senhor seja exaltado e glorificado, para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. Então, quando nós olhamos desta forma, já não é mais a regra, mas é algo que Deus conquistou para nós. Eu sou livre para praticar a hospitalidade. Alguns irmãos aqui recebem grupos na sua casa.
que são grupos de relacionamento. Isso é praticar a hospitalidade. Pessoas abrem as suas casas para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam curadas, para que irmãos possam ouvir o Evangelho, para que pessoas possam ser fortalecidas. Recebem a igreja na sua casa. Isso é praticar a hospitalidade, não é? Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos dando algumas diretrizes, ou como eu diria, nos dando algumas orientações. E quando nós olhamos aqui em Romanos 12, 11, tem aqui algumas coisas que são bastante interessantes, e diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, quando Deus começa a ministrar ao meu coração um determinado versículo, ou me chama a atenção para um texto, ou um conjunto de versículos, quem já me conhece, já percebeu que eu gosto de me aprofundar naquilo, para entender o que Deus está falando. Vamos falar claramente aqui. Quando você lê este versículo: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Embora pareça claro, pode ser que para alguém seja um pouco difícil. No zelo não seja remisso. Na prática, como é que isso funciona? No zelo você não pode ser remisso. O que isso significa, irmãos? O que Paulo está querendo dizer aqui? Não sei se vocês estão entendendo. A gente dá uma lida e glória a Deus por isso. Mas às vezes o Senhor ele começa a chamar a sua atenção para determinado texto, para determinado versículo. Eu quero incentivar você a dar atenção àquilo que o Espírito ministra ao seu coração. Comece, querido, a aprofundar. Comece a tentar entender o que está escrito. Leia o contexto. Observe as palavras, o que essas palavras significam. O que, na verdade, visite outras traduções da Bíblia. Comece a ler, comece a entender, comece a explorar, porque você vai aumentando o seu entendimento, você vai dilatando a sua capacidade de absorver o que Deus quer falar com você. E quanto mais você medita na palavra de Deus, mais Deus ministra ao seu coração. Amém? Então quero incentivar você a estudar a palavra dessa forma. Quando você estiver lendo a Bíblia, se de repente algum texto chamar a sua atenção, é porque Deus quer tratar com você naquele assunto. Deixa Deus falar, não é? Então eu quero convidar você a caminhar comigo nesse versículo. Vamos estudá-lo juntos, amém? Então a primeira coisa que eu queria entender aqui, quando diz: no zelo não sejais remissos. O que é zelo? As outras versões que eu visitei, outras versões, a maioria delas traduzem também como zelo. Mas tem uma versão, que é a Revista e Corrigida, que fala cuidado. Né? No cuidado com a vida cristã. Então, quando a gente vê isso e começa a tentar entender a palavra, eu tenho eu não sei grego, amém, irmãos? Eu não sei grego, mas na nossa faculdade tivemos algumas noções, né, amor, de grego. E eu me interessei pelo assunto, e eu achei um site e comecei a estudar mais sobre as palavras, e assim, tem me abençoado demais. Uma das coisas que eu entendi, que esta palavra que é traduzida como zelo, não é? Em alguns lugares ela é traduzida como pressa em fazer alguma coisa. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 1, verso 39, você pode deixar aberto aí mesmo em Romanos. Eu vou ler aqui, se você quiser abrir também, fique à vontade. Lucas 1, 39, está escrito assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Bem, Maria estava lá na sua casa, teve a visão do anjo, e o anjo disse que ela ia ter um filho, ia ficar grávida, né, pelo Espírito Santo. E falou para ela que a prima dela, né, também estava, a sua tia já estava também grávida. Isabel estava grávida, milagrosamente. E ela, então, diz a palavra que ela, naqueles dias, ela foi apressadamente. Essa palavra, apressadamente, é a mesma palavra zelo. Ela foi com zelo à região montanhosa, numa cidade de Judá. Então, quando a gente olha que no zelo eu não posso ser remisso, então parece que aquilo que eu preciso fazer no meu cuidado com a minha vida cristã, eu não posso ser vagaroso, eu tenho que fazer com pressa. Eu preciso
priorizar aquilo, não é? Então, quando a gente começa a ver a palavra de uma maneira mais cuidadosa, zelo tem a ver com a rapidez em obedecer a Deus. O zelo tem a ver que nós devemos considerar como prioridade aquilo que é prioridade para Deus. Então, naquilo que é prioridade para Deus, você também tem que considerar como prioridade, você não deve ser remisso. Nós já vamos para a próxima palavra, que é remisso. Mas é algo desse tipo. Sabe quando você tem uma prioridade? As irmãs agora vão entender o que eu vou dizer. É quando você vira para o seu filho e fala assim: filho, precisa tirar o lixo, pôr na rua. E ele fala: tá bom, daqui a pouco eu vou. Aí você começa a ouvir o barulho do caminhão do lixeiro chegando na rua. Como é que você sabe que é o caminhão do lixeiro? Que tem aquele negócio que vai rodando, né? Vai fazendo aquele barulho, a cachorrada começa a latir. E você olha, o lixeiro está vindo. Precisa pegar o lixo. E ele não vai. Porque ele está sendo remisso, ele não está entendendo a prioridade. Por exemplo, você está fazendo o almoço, começa a chover. Aí você fala para o seu marido assim: meu bem, tira a roupa do varal. E ele fala: já vou. Você fala: não, já vou não, tem que ser agora. Porque eu já vou, não adianta. Então é prioridade. Prioridade, aquilo que Deus julga como prioridade, nós precisamos entender que é prioridade para nós, porque se eu desejo viver o que Deus tem para a minha vida, se eu desejo viver as verdades que Paulo escreveu aos Romanos, que o pastor Fabiano vai estar ministrando aula sobre isso, se eu quero entender as verdades daquilo que Deus tem para mim, não apenas entender, mas se eu quero viver aquilo, se eu quero viver essas verdades, que elas se tornem parte da minha vida, que elas se tornem verdade em mim também, não apenas uma verdade de ouvir falar, mas uma verdade que faz parte da minha vida, faz parte do meu entendimento, faz parte da minha vida cristã, faz parte daquilo que Deus tem para mim. Se eu entendo isso, eu preciso entender que o que é prioridade para Deus, precisa ser prioridade para mim. Esta é a parte prática do Evangelho. Semana passada nós falamos aqui que a vida cristã é uma parceria com o Espírito, com Deus. Deus fez aquilo que eu e você não podemos fazer. Mas aquilo que cabe a mim, aquilo que cabe a você, Deus não vai fazer. Deus nos pede, nos chama. Deus nos pede para amá-lo. Ele não nos força a amá-lo. Deus não nos força a ter zelo, mas Ele nos pede: olha, sejam zelosos, sejam cuidadosos, sejam pessoas que têm como prioridade o que é prioridade para mim, porque desta forma as coisas vão acontecer bem. Nós precisamos ter zelo para servir ao Senhor. A segunda palavra aqui no zelo: não sejais remissos. A palavra remisso significa pouco intenso. Então, naquilo que é prioridade para Deus, você precisa ter pressa, você não pode ser vagaroso. Também um outro significado. Remisso significa pouco intenso, descuidado, e uma palavra um pouquinho mais forte: negligente. Você não pode negligenciar ou dar pouco caso, dar pouca importância àquilo que Deus julga importante. Não negligencie aquilo que Deus julga importante ou prioritário. Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, eu e você precisamos entender que nós não podemos ser remissos, com a mão assim guardada, com pouca intensidade. Se nós queremos viver as suas promessas, se nós queremos receber a cura, se nós queremos ter alegria no coração, se nós queremos ser transformados, se nós queremos andar de uma maneira vitoriosa, se nós queremos que a nossa vida glorifique a Deus, nós precisamos entender que essas práticas do Evangelho são importantes. Irmãos, não é uma sugestão da palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja assim: olha, no zelo não sejais remissos, ou vou traduzir aqui, fazer uma paráfrase: naquilo que é prioritário para Deus, não seja negligente. Esta não é uma sugestão. Muitas vezes nós, como igreja, olhamos estas coisas e achamos que é uma sugestão.
Aí eu posso viver isso ou não. Deus me ama. Deus te ama. Mas a palavra de Deus, ela estabelece algumas coisas que são claras para nós vivermos. Irmãos, o povo de Israel, eles acharam que era sugestão, quando Deus falou para eles assim: olha, vocês não terão diante de mim outros deuses. Eles acharam que aquilo era uma sugestão. E quando você começa a ler o Êxodo, você começa a perceber que em todo o tempo, eles achavam que Deus estava contra eles. Eles achavam que Moisés estava contra eles, eles queriam brigar com Moisés, eles estavam murmurando contra Moisés, e Moisés estava lá de joelho orando por eles. Eu acho tão interessante isso, por isso que Moisés é chamado o homem mais manso né? O homem mais manso da terra. Ele era manso demais, porque o povo queria vê-lo pelas costas, e ele orava pelo povo. Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, deixa-me agora, porque eu vou destruir todo esse povo, e de você eu vou fazer uma grande nação. Não foi essa a proposta de Deus para Moisés? Alguns conhecem a história. E Moisés falou assim: não, Senhor, tem misericórdia do povo, o que vai ser falado? Não, orou, intercedeu, e o povo reclamando de Moisés. Eles achavam que aquilo que Moisés escreveu na lei era uma sugestão para eles, que eles poderiam viver ou não. E nós sabemos que muitos deles tiveram graves problemas, morreram no deserto, muitos deles não entraram na terra prometida, a grande maioria, só Josué e Calebe que entraram. Quando nós começamos a ler a história, eles foram levados para o cativeiro. Se você for ler, irmãos, a história dos profetas que estavam avisando o cativeiro, como Jeremias, como Isaías e como tantos outros profetas que avisavam do cativeiro, e o povo não dava bola, o povo nunca considerou como prioridade o que o Senhor achava prioritário. Aquele que não julga prioridade o que Deus acha que é prioritário, não tem como viver o que Deus tem para ele, não tem como viver as promessas do Senhor. Irmãos, é a mesma coisa que eu amo as minhas filhas, amo, claro que eu amo as minhas filhas. Mas quando elas estavam na escola, eu ia acordá-las, quando elas eram pequenas, acordava de manhã, falava assim: vamos levantar, filha. Ah, pai, mas eu quero dormir. Falei: se você ficar dormindo, você vai perder a aula. Então você precisa levantar. E eu chamava com uma intensidade um pouco maior. Na verdade, a Fernanda e a Flávia nunca me deram um problema nessa área, né? Mas imagina essa situação de um pai chamando um filho, acordando o filho para que ele vá na escola. Ele não quer ir, mas o pai está ali insistindo com ele. Por quê? Porque o ama, porque quer que ele seja alguém na vida, quer que ele assuma suas responsabilidades, quer que ele cresça. Então, se você deseja andar de uma maneira que glorifique a Deus e presenciar e viver todas as suas promessas, eu e você precisamos entender que não podemos ser vagarosos, pouco intensos ou negligentes. Outra palavra que nós estamos caminhando aqui no texto: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito. Essa palavra é interessante porque essa palavra fervorosos de espírito, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui, e aparece lá em Atos 18, 25, quando fala de Apolo, né? Quando Apolo chegou numa cidade e descrevendo Apolo, que Apolo era um judeu, que era alguém que era fervoroso. É a única vez que aparece essa palavra fora de Romanos 12, 11. Ela significa literalmente ferver, borbulhar. Na verdade, essa palavra é uma onomatopeia. Gente, só eu para fazer essas coisas, irmãos. Ela, no grego, ela tem um som que parece borbulhar. Sabe quando você fala o tic-tac do relógio? Né? Quando você fala o tic-tac do relógio, você entende o que é? Que é aquela batidinha que o relógio fica fazendo, não é? Então essa palavra, ela tem ela tem um som de borbulhar, de água fervendo. Na verdade, ela significa mesmo isso. Água tão quente que ela chega a ferver. E pede que a gente seja fervoroso do espírito. Agora, irmãos, aí vem a minha pergunta para você. Na prática, o que é ferver no espírito?
pastor Fabiano perguntou para os irmãos: quem está fervendo aí? Eles gritaram lá. Só eu perguntei e ninguém gritou, irmão. Quem está fervendo aí dos adolescentes? Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Mas o que é ferver no Espírito? Né? A gente canta isso. Deixa queimar, deixa queimar. A gente não, os jovens, né? Tem um monte de música, hein? Não é? De dentro para fora, vem queimar em mim. A gente canta, deixa queimar. Fala outra aí, pastor Fabiano. Tem mais música, irmão. Existe um fogo, né, queimando no meu peito. Tem mais? O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. E tem um monte de música, irmãos, principalmente os jovens, a galera conhece bastante coisa desse tipo. Mas o que é ferver no Espírito? Porque a gente fala algumas coisas, mas quando você pergunta para a pessoa o que é ferver no Espírito, a pessoa fala assim: ferver no Espírito é... O que é, irmão? Não é? Então, na prática cristã, para que a gente venha a viver isso que a palavra está falando, o que significa ferver no Espírito? Ferver no Espírito, irmãos, tem um sentido figurado, não é? Então, é borbulhar, é algo que borbulha dentro de você. Tem alguns crentes que a única queimação que ele conhece, irmãos, é aquela estomacal. Não é? Eu, por exemplo, a Adriana fez uma mandioca lá em casa esses dias, e ela gosta de comer mandioca. Eu falei: você tem mandioca, você não quer comer? Eu falei: eu gosto também, só que, irmãos, eu comer mandioca e me dá queimação. Eu não posso, por exemplo, se eu comer bolo de fubá, também me dá queimação. Então, se você quiser me dar um bolo, fica a dica: não dê bolo de fubá, amém? Faz de qualquer outra coisa, pode ser de mandioca, de laranja, de chocolate, de cenoura. Aí, irmãos, a sua, a sua capacidade culinária, o que você quiser. Agora, de fubá, eu gosto também, mas eu não posso comer porque me dá queimação. Tem gente que a única queimação que ele conhece é essa. Nunca queimou para o Senhor, nunca teve uma paixão ardente pelo Senhor, né? É aquela que você olha para o cara e fala assim: nossa, mas por que o cara está chorando aqui no louvor? O cara é fanático, né? Por que ele está chorando? Nossa, não sai da igreja. Por que pega o violão, vai lá para o quarto e fica lá cantando? Não entende por que a pessoa busca Deus, não entende porque o linguajar da pessoa é um linguajar diferente, de bênção, de paixão por Deus, de amor por Deus. Pessoas que literalmente queimam pelo Senhor, né? que deixam a sua vida, que estão ali amando e desejando a Deus. Mas na prática, como que é queimar no Espírito? Eu vou dizer para você, não é? Para mostrar um grande zelo, figuradamente falando, ferver é ser ardentemente apaixonado. Mostrar um grande interesse, um grande desejo. Seja fervoroso, mostre um desejo por Deus. Irmãos, é interessante porque a paixão, parece que a paixão é algo que é espontâneo, não é algo que é gerado. Não sei se, assim, no nosso entendimento, a gente olha e fala assim, não, eu lembro quando eu queria namorar a Adriana não queria, foi difícil, irmãos, foi uma luta, né? Então eu cheguei um dia para ela e falei assim: não, eu quero namorar você. Eu já estava insistindo, já estava sendo chato, né? Aí ela falou um dia para mim assim: eu não pedi para você gostar de mim. Ela falou desse jeito. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu também não pedi, mas eu não consigo mandar no meu coração. Meu coração é apaixonado por você. Você lembra desse dia, amor? Lembra, né? Ela lembra. Conquistei, foi difícil, irmãos. Não é? Mas, então a gente tem uma ideia de que a paixão é algo que você não controla, de que é algo que você não alimenta, de que é algo que você não faz nascer. Então não teria sentido a Bíblia dizendo que a gente tem que ser fervoroso, ser apaixonado por Cristo de uma maneira diferente, de nós termos interesse por Ele. Outra maneira de dizer que ser fervoroso é estar profundamente comprometido com alguma causa. É você estar profundamente comprometido, isso é ser fervoroso,
ser sincero, estabelecer algo no seu coração como alvo, estar completamente atento àquilo que você quer alcançar, estar completamente atento. Isso é ser fervoroso. É você decidir que você deseja conquistar algo e você buscar aquilo com toda a intensidade. Isso é ser fervoroso. Ou seja, dá para ser fervoroso, porque se não pudesse, a Bíblia não mandava você ser fervoroso. Parece que fervoroso é algo que nasce com a pessoa. Aquele irmão é fervoroso. Aquela irmã, nossa, ela é fervorosa. Eu queria ser como ele. Eu queria ser fervoroso como aquele irmão. Eu queria ser fervoroso como o pastor Fabiano. Enquanto eu derramei 2 lágrimas, ele molhou a barba inteira dele, irmão. E a gente olha, mas não parece que é isso daí. Mas eu quero dizer algo para você. Fervor espiritual não tem muito a ver com lágrima, não tem muito a ver com... Um dia eu fui no encontro, irmãos, dos irmãos, e tem um irmão que é uma bênção, estava visitando a gente lá. E eu fui orar. Eu estou lá orando, fizemos uma roda assim, aí o dirigente falou assim, comece a orar. E eu comecei, falei assim, Senhor, muito obrigado. E eu comecei a ouvir o cara orar atrás de mim. E falava assim, Senhor, porque agora o Senhor vai derramar da sua bênção, os jovens aqui serão tocados. Eu falei assim, nossa, até saí da frente dele. Que cara fervoroso. Na verdade, irmãos, o fervor não é algo exterior, amém? O fervor tem a ver com o nível de comprometimento que você tem com a causa do reino. O fervor espiritual não tem a ver com pessoa que pula, que treme, que chora, que arrepia. Não tem a ver com isso, embora isso seja maravilhoso, gostoso e seja algo empolgante, legal. Mas isso, irmãos, muitas vezes é só o exterior. Eu quero ver lá dentro do seu coração e do meu coração se eu estou profundamente comprometido com o Senhor, a tal ponto de estar completamente atento àquilo que Ele está me falando, para não faltar com Ele, com o zelo que me é devido, para não ser negligente no meu chamado, para não perder a oportunidade de ser uma bênção, de ser abençoado, de viver em vitória, de viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Então ser fervoroso é você estar comprometido com o Senhor. Ser fervoroso é você estar completamente atento àquilo que Deus tem falado para você. Tem que ser atento. E no finalzinho do versículo ele fala assim, no versículo 12 e 11, não é? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então esta palavra aqui, servindo ao Senhor, eu vou fazer aqui um apanhado geral do versículo, não é? Não seja negligente com o cuidado, mas obedeça rapidamente para viver aquilo que Deus tem para você, com o espírito fervendo, desejoso e profundamente comprometido com o reino, servindo ao Senhor. É isso que está dizendo, irmãos. Eu não sei para você, para mim começa a clarear um pouco mais o que Deus está falando, porque quando você passa o olho rapidamente no versículo, a gente não entende muito bem, mas o Senhor sabe o que Ele faz? Ele começa a chamar a sua atenção para aquilo que Ele quer trabalhar no seu coração. Então não seja negligente, comece a meditar na palavra, comece a se aprofundar no estudo, procure outros versículos que falam a mesma coisa, comece a orar, Deus, o que é que o Senhor está querendo me dizer? Eu lembro uma vez que eu fiquei num capítulo de 1 Reis, fiquei 1 mês estudando aquele capítulo, porque Deus queria falar comigo, e eu ficava ali, relia, e fazia anotação, e lia de novo, até Deus revelar o que Ele queria para mim. Querido, faça isso, busque a Deus com intensidade. Tudo tem a ver com servir ao Senhor. Irmãos, enquanto nós servimos a Deus, Ele vai cuidando de você. Ele vai cuidando daquilo que respeita a sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus negócios. E outra, Deus vai edificando o reino. É bonito quando a gente olha, por exemplo, eu queria citar para você uma igreja chamada, eu estudei com os líderes aqui, na nossa escola de líderes, a igreja de Antioquia, que foi fundada lá em Atos capítulo 11. E Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.
Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a gente vê que a igreja diz aqui que eles estavam servindo ao Senhor. E enquanto eles estavam servindo ao Senhor, o Espírito Santo falou algo: olha, separa Paulo e Barnabé. Saulo aqui é o apóstolo Paulo. Separa esses dois porque eu tenho uma obra para eles. E a obra que tinha para eles eram as viagens missionárias. Então Paulo e Barnabé começaram a viajar e começaram a disseminar o Evangelho e pregar em todo lugar. Irmãos, esta pregação, estas viagens, este esforço missionário fez com que várias igrejas nascessem em vários lugares, que as cartas fossem escritas para essas igrejas e que esse Evangelho chegasse até mim e até você. O serviço de uma igreja fez com que o Evangelho chegasse até nós. Amém, querido? Veja como é importante as pessoas servir a Deus. Aí como que eles serviam a Deus? Lá em Atos capítulo 11, versículo 25, diz assim: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E Atos 11, 26 diz: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós vemos aqui que aqueles irmãos se reuniram durante um ano e estavam servindo a Deus, ensinando uma numerosa multidão. Era assim que eles serviam a Deus, cultuando a Deus, servindo a Deus, orando, ensinando de casa em casa, buscando a Deus, caminhando no discipulado, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, pregando o Evangelho. Servir a Deus é assim, querido. Tem pessoas que consideram que o Evangelho não é suficiente. Eu gostaria que você entendesse o que eu vou dizer. Eu não quero ser indelicado, mas é uma impressão que eu tenho no meu espírito, de que parece que o Evangelho ele não é suficiente. Você precisa ter uma coisa a mais. Você precisa ter um copo com água, você precisa ter um lenço, você precisa ter uma rosa, você precisa ter, sei lá, um cachecol. Você tem que ter alguma coisa diferente. Irmãos, o Evangelho é simples, mas ele é profundo. Amém? O Evangelho é simples, mas ele causa mudanças e transformações profundas. Ele vai lá no interior do teu coração e restaura a ferida, cura a ferida, liberta o cativo, transforma a vida, salva a sua vida. Com a simplicidade, não precisamos inventar nada. Sabe o que é servir a Deus, irmãos? É amar o próximo, é orar, é estudar a palavra, é nos reunirmos como igreja, é cuidarmos uns dos outros. O Evangelho é simples, mas isso com intensidade, sem negligenciar aquilo que Deus tem para você e para mim. Porque se nós começarmos a negligenciar aquilo que Deus tem, nós não vamos viver tudo que Deus tem para nós. Você gostaria de viver o que Deus tem para a sua vida? Parece uma pergunta simples. Na verdade, é uma pergunta simples. E a resposta parece simples. Mas eu gostaria que você não respondesse rapidamente. Porque eu vou perguntar de novo: você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Não responda rapidamente. Mas eu quero que você seja levado a meditar comigo naquilo que nós estamos falando. Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você não pode ser remisso no zelo, você não pode ser negligente naquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Eu e você, se queremos viver o que Deus tem para nós, não podemos negligenciar ou tratar de qualquer maneira aquilo que é prioridade para Deus. Nós não podemos falar assim: daqui a pouco eu vou, como a gente fala na nossa casa. Espera um pouco. Filho, vem arrumar a sala, espera um pouco. Filho, vai lá arrumar a cozinha, espera um pouco. Depois eu vou. Com Deus, irmãos, não pode ser assim. Se Deus tem falado ao seu coração, obedeça agora, rapidamente. Lembra que zelo tem a ver com pressa. Maria foi com zelo para a casa de Isabel, ela foi com pressa, ela obedeceu rapidamente aquilo que Deus estava falando com ela, a proposta que ela tinha no seu coração. Ela foi rápida para reorganizar a sua vida e para viver o que Deus tinha para ela. Querido, como nós vamos alcançar o que Deus tem para nós, individualmente, como família? Como, irmãos? Como eu vou alimentar essa paixão? Como que eu vou ser fervoroso? Esse fervor tem a ver com paixão,
tem a ver com a intensidade com que nós vamos servir o Senhor. O fervor, irmão, ser fervoroso tem a ver com a minha atenção, se eu coloco totalmente a minha atenção naquilo que Deus está falando, se eu estou completamente buscando aquilo que Deus tem para mim. Como, querido? Eu preciso, para viver o que Deus tem para a minha vida, eu preciso servir o Senhor com zelo, com paixão e com fervor. Seja fervoroso. Irmãos, ser fervoroso não é uma condição que nasce com a pessoa. Não tem a ver com o seu temperamento. Ser fervoroso não tem a ver com dar um estremelique, pular, rodar. Não tem a ver com isso. Eu lembro de um caso, foi muito engraçado, que quando eu era pastor de jovens, chegou um rapaz, e antes de começar o culto, ele falou assim: pastor, eu preciso abrir o coração com você, antes de começar o culto de jovens, que eu cuidava na época. Pode falar, querido, eu nunca tinha visto ele. E ele falou assim: olha, eu estou afastado já há alguns anos da igreja, eu me envolvi com prostituição, eu estou preso nas drogas. Na verdade, assim, a minha vida está totalmente destruída, eu estou completamente perdido e eu preciso de ajuda. Eu falei assim: não, assiste o culto ainda, vamos ajudar você, nós vamos estar junto com você e vai ser uma bênção, tal. E conversei um pouco com ele. Aí começou o culto, a irmã estava ministrando louvor e a presença de Deus veio. Aquele momento que você fecha o olho, sabe aquele momento que você fecha o olho na adoração, irmão? Você fecha o olho e tal, a hora que eu abri o olho, o cara está lá em cima do púlpito, andando igual um robozinho assim, irmãos. Eu nunca tinha visto aquilo lá. Botou a mão na cabeça da menina que estava ministrando louvor, começou a profetizar na vida dela. Quase que eu fui lá dar um tapa nele, irmãos. Mas as pessoas que estavam assistindo o culto falaram assim: nossa, que cara fervoroso. Misericórdia, irmãos, o que é fervor? Isso é ser fervoroso? Eu quero saber se eu e você somos fervorosos, se nós consideramos prioridade o que Deus tem falado para nós. Não é aquilo que você faz. Ferver, irmãos, como a gente fala, deixa queimar, eu quero ferver, não é? Tem a outra música também que a gente canta aqui, né? Encontre meu coração disposto a queimar por ti. A gente canta, é bonito. Eu gosto de cantar. Hoje mesmo estava no meu violão lá cantando essa música. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. É bonito, irmãos. Mas na prática, eu e você já sabemos o que é ferver. Eu e você já entendemos o que é ser fervoroso na prática. Então, o que o Senhor está falando conosco é que para nós vivermos aquilo que Ele tem, nós precisamos dar passos de obediência e começar a entender que é prioridade, não é uma sugestão. Não é uma sugestão. Os adolescentes ouviram tanta coisa boa lá, irmãos, que foi pregado, que foi ministrado. E eu estava conversando com alguns, falei assim: olha, se você caminhar nisso que você ouviu, você vai ser vencedor. Isso é ser fervoroso, coloca isso como prioridade. Querido, se você começar agora a dar ouvidos àquilo que o Espírito está querendo dizer para você, e se você dispor o seu coração para rapidamente consertar a sua vida, se você dispuser o seu coração para rapidamente obedecer e trazer para a sua vida a prioridade que Deus tem, querido, eu declaro que coisas maravilhosas vão acontecer, coisas grandes vão acontecer. Deus vai começar a mudar o teu coração, Deus vai começar a abençoar a sua vida, Deus vai começar a abrir o seu entendimento, Deus vai começar a revelar aquilo que Ele tem para você, para a sua casa, para a sua família. Mas eu e você precisamos ser zelosos, cuidadosos, precisamos entender, não negligenciar. Todas as vezes que eu negligenciei aquilo que Deus tinha para mim, irmãos, deu ruim, que nem falam os meninos. Deu ruim, não deu certo. Mas a boa notícia é que quando nós nos arrependemos, o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Amém?
Quando a gente se arrepende, Deus nos dá uma nova oportunidade. E Deus é tão bom, irmãos, que Ele diz que quando você se arrepende, você confessa o seu pecado, Ele é poderoso para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. Ele não apenas te perdoa, mas Ele te coloca numa posição na qual você está apto a tentar de novo. E se você caminhar com Deus, é como se você nunca tivesse caído, porque o Senhor vai te dar a vitória, e a sua vitória será tremenda, e Deus vai ser glorificado. Isso é lindo demais. Nós que somos homens, a gente olha para a pessoa e sempre tem uma vírgula, tem um porém. Quando Deus olha para a pessoa, Ele olha através do sangue de Cristo. Os pecados delas foram colocados no fundo do mar, foram apagados. A pessoa se tornou uma nova criatura, ele foi purificado, ele está totalmente apto a vencer, a caminhar com Deus. E a partir dali começar um novo dia. A misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Deus faz novas todas as coisas. Então, quando nós olhamos para o Senhor, é diferente. E eu posso sim me apaixonar por Ele intencionalmente. Você não precisa esperar vir um sentimento no seu coração. Não, querido, se você acredita em Deus e você quer viver aquilo que Deus tem para você, e a palavra de Deus fala que você precisa ser fervoroso, então você pode e deve buscar essa condição. E qual é o caminho? Ser fervoroso diz que tem a ver com ser sincero. Qual é o caminho? Primeira coisa, seja sincero. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. E eu quero começar com você este exercício nessa noite, que nós possamos estar aqui juntos, tentando praticar essa palavra, não apenas tentando, mas dando passos de fé para praticar isso. Se o Senhor está nos chamando para no zelo não ser remisso, ou seja, naquilo que Deus tem preparado para nós, naquilo que Deus tem nos falado, naquilo que é prioridade para Deus, naquilo que é a verdade de Deus, nós não podemos agir com pouca intensidade, não podemos negligenciar o que Deus tem para nós. Irmãos, então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é ser sincero e reconhecer: Deus, eu tenho falhado nisso, o Senhor já me falou, o Senhor já ministrou o meu coração, o Senhor já mostrou o que eu devo melhorar. Seja sincero, fala assim: Deus, eu não estou conseguindo, eu preciso que o Senhor me perdoe. Seja sincero: Deus, eu preciso da sua ajuda. Seja sincero: Deus, eu estou falhando mesmo. Não justifique o seu pecado. Irmãos, não dê desculpa para o seu pecado, reconheça. Eu e você precisamos reconhecer, não adianta a gente querer dar desculpa. Hoje mesmo aconteceu uma situação na minha casa, na minha vida, e eu fiquei irritado. E a Adriana falou assim: por que você está irritado? Eu falei assim: meu amor, a culpa não é de ninguém, eu estou irritado, eu preciso vencer isso. Eu preciso nesse momento guardar o meu coração, para não pecar contra Deus. Porque quando a gente fica irritado, a gente fala assim: você me irritou, essa situação me irritou. Na verdade, querido, não, é você que está irritado. Mas se você buscar a Deus, acalmar o teu coração, Deus vai te dar vitória. Nós precisamos entender que a sinceridade é um caminho. Por que é que nós estamos nessa situação? Por que é que você está na situação que você está hoje? Por que é que nós nos encontramos neste momento da nossa vida? O que é que nós fizemos ou deixamos de fazer para estar exatamente como nós estamos agora, como você está agora? O que é que você fez ou deixou de fazer? Este é um bom exercício, querido, porque nesse momento nós vamos reconhecer que falhamos em algumas coisas com Deus, não julgamos com prioridade aquilo que é prioridade para o Senhor, não perdoamos como deveríamos perdoar, não oramos quando deveríamos orar, não estudamos quando deveríamos ter estudado, não pedimos perdão quando o Senhor nos deu essa direção, nós não fomos misericordiosos com aqueles que erraram conosco. Nós, de alguma maneira, irmãos, pode ser que você não esteja sendo zeloso daquilo que Deus falou, e há uma pouca intensidade em obedecer a Deus, não há pressa
em obedecer a Deus. Querido, vamos arrumar a nossa vida agora, com pressa, com agilidade, com um temor de Deus, com prioridade. Não vamos ser pouco intensos, mas vamos buscar a Deus naquilo que Deus tem para nós. Vamos obedecer, uma obediência rápida, para que o Senhor seja exaltado e para que nós venhamos a viver aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para nós, para você. Seja sincero diante de Deus. E aí, quando você é sincero diante do Senhor, agora você pode dirigir o seu coração para estar totalmente atento àquilo que Deus tem. A palavra de Deus fala: buscai o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Irmãos, coloca a busca do reino como prioridade. Vamos buscar o reino de Deus, a sua justiça, a sua glória, o seu amor, o seu cuidado, a sua bênção, a sua verdade. Não dá para negociar com as verdades do Evangelho. Não dá para negociar com aquilo que Deus fala, irmãos. E quando nós entendemos isso, o Senhor faz grandes coisas nas nossas vidas. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite, irmão.